Olá, pessoal. Vamos continuar, mas agora falando de common mistakes and, obviously, the corrections, tá? Então vamos começar aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa foto, tá? Ah, como é que eu falaria para passar essa ideia, né, de que o garoto está se auto-atacando, né? Então eu falaria, olha, ele falaria para I, né, hit myself with a hammer. Então, if you listen to this sentence, I hit myself with a hammer, você está exatamente falando o que está acontecendo nessa cena aqui. Agora, se você colocar you, você tem que trocar para yourself. Se você falar o he, tem que usar o himself. Se é she, herself. It, itself. Até aqui, singular. Quando muda para o plural, aí você troca o F e põe o V. Então fica you é yourselves, we ourselves e o they themselves. Aí você deve estar se perguntando, mas o que aconteceu aqui? Que era F, aqui ficou V, né? Então vamos ver isso. Então, isso é uma regra, tá? Quando a palavra que nem knife termina com o som F, qualquer palavra que termine com o som F, você troca o F por V. E aí você faz o plural dela, tá? Então fica knives. Ó, vamos ver outro exemplo. Scarf. Terminou com F. Se eu falar plural, se eu me referir ao plural, eu falo scarves, tá? Bom, aí, mas agora a gente quer passar uma ideia diferente. Nós queremos passar uma ideia de que um está atacando o outro. Aí você não pode falar assim. Então você tem que falar they hit each other or they hit one another. If you say these sentences, essa é a imagem que a pessoa vai construir na mente dela, tá? Aí você tem o verbo to hit, hit, hit. Aqui está o infinitivo, que é como o verbo nasce, simple past, e o past participle. Tá? Bom, agora nós vamos conversar sobre banco, né? Aqui, como vocês podem ver, tem um banco e tem um monte de gente embaixo e parece que eles estão carregando o banco. Então, o que quer dizer isso? Se você falar they stole the bank, você usar o verbo steal, você dá a ideia que a pessoa pegou a coisa e levou embora. Então, quando você fala they stole the bank, a imagem que você vai ter na mente é essa. Aqui é um pouquinho maluco, né? Vamos ver o verbo vamos ver aqui o verbo no passado e no past participle. Então, você fala steal, stole, stolen. Tá? Entendeu? Agora, e se eu quiser, no caso, falar que roubaram o dinheiro, as joias, o ouro do banco? Vamos ver. Aí você usa o rob. Então você fala, they robbed the bank. Tá? Aí, ó, dinheiro, ouro, barras de ouro. Então aí é o rob. Aqui vamos prestar atenção na pronúncia do rob, ok? Pra gente, quando a gente vê o, a tendência é a gente fazer assim, ó, raw. Então, você vai abrir um pouco mais a boca, e olha a energia que ele pede aqui. Ó. Então, ele faz assim, ó, rob. Quando está no passado, você só vai falar o som b e já entra com o som d very fast. Então, assim, rabbit e rabbit. Good? Ok. Bom, the next. Olha só a figura. Bom, I tried to give a pill to the cat. Então, não está sendo fácil, né? Dar um comprimidinho lá, um comprimidinho para o gato. Nunca é fácil dar comprimido para gato, não é verdade? Então, é por isto que ele está usando a estrutura try to give. Quando você faz try to give, você está passando uma ideia de esforço, tá? Vamos agora trabalhar a pronúncia do try. Observe. Você não fala assim, ó, try. Não, você faz um... Você faz um try. Aqui, quando está no passado, você chega na vogal e já entra com o the. Rapidinho. Você vai tried. Good? Ok. Bom, aí a pergunta, bem, aqui precisou de esforço. E se não precisasse de esforço? Como é que eu falaria? Tá aqui, ó.
Aí você põe o try com o verbo, com o ing. Então você fala, try taking this pill, please. É só uma experiência, um acontecido, não vai exigir grande esforço. Então, o fato de você colocar lá com o infinitivo e com o gerúndio, isso muda o sentido. Tá? Okay, aqui we have a supermarket. There are very little people in the supermarket this morning. Look, quando você usa o little mais um countable noun, o que é um countable noun? São palavras que você pode usar no plural. Você está se referindo ao tamanho. Então, se você falou there are very little people, você está falando que tem pessoas pequenininhas no supermercado. Você não está se referindo à quantidade. Aí a pergunta vem, como é que eu faço para me referir à quantidade? Aí você vai usar esta pecinha aqui. Ó. Você vai usar o few. There are a very few people in the supermarket this morning. Porque quando você põe o few e countable nouns, você está se referindo à quantidade. Entendeu? Good. E aqui quando ele fala very few, né, ele está falando pouquíssimas. Tá? Bom, aqui tem, vamos observar a foto. Tem uma máquina de café e ele fala. Ele tenta usar lá a máquina e não funciona. Então, unfortunately, the machine is out of work. Oh, out of work não é a ideia. Quando você fala out of work, você está falando que a pessoa é referente às pessoas, a gente, e que a pessoa está desempregada. Tem nada a ver com máquina. Mas então, como é que eu falaria que a máquina não está funcionando? Você usaria este aqui, ó. Unfortunately, the coffee machine is out of order. Aqui, out of order. Well, let's take a look. They are, I think, on a train. There is a ticketing inspector. So they have the ticketing inspector came into the compartment and controlled our tickets. O verbo correto não é controlled. Ele não controla nada. Ele só checa. Tá? Então, you say, the ticketing inspector came into the compartment and checked our tickets. Vamos ver a pronúncia. Esse sonzinho que tem um T e mais essa cobrinha, que é o som sh, ele tem uma explosãozinha, então ele faz tch. Então, you pronounce check. Aí, quando vem no passado, você vai pegar esse e pôr o t, t, t. Very fast, you say checked, checked. É isso. Oh, vamos conversar do cooker. Tá, então, aqui a gente tem o stove, né? This is the stove. This is the oven. The lady I stayed with in England was a very good cooker. If you say cooker, você está se referindo ao fogão, não a pessoa. E como é que eu faria para me referir à pessoa? Eu só falaria cook. The lady I stayed with in England was a very good cook. Okay, there is a fire. They hoped the fire brigade would arrive on time. And what is the idea when you say on time? Okay, punctually. If you have a meeting at 7 and you arrive at 7, you arrived on time. Mas não é essa a ideia, né, apropriada nesse tipo de situação. Mas a gente quer falar assim, em tempo de fazer algo. Então, vamos ver aqui. Aí você muda para in time. They hoped the fire brigade would arrive in time. In time to extinguish the flames and save people. Okay. The boy is a little bit nervous. So in the sentence we have, Peter usually throw, the verb is throw, you pick something and jump. A chair at his friend when he disagrees with him. So what is happening here? When you use you throw, you at,
it's because you are angry and you have an intention to hurt the person or injure the person. Então, você throw at me, it means that you did it to hurt somebody. But if it is only like throw the ball, you throw the ball, I catch the ball, and then we are playing, have a good time together. Aham, a gente usa o to. Então você tem Peter usually throw a chair to his friend when he disagrees, aqui está faltando um S-zinho, with him. Huh? Understand? Então você vê que interessante, mudou, é o mesmo verbo com duas preposições, você mudou o sentido. Aqui, olha. Helen usually goes to work with her car. Quando você usa o with, você está dando uma ideia que o carro foi você que nem uma companhia, você e o carro andando indo para o trabalho. Mas essa não é a ideia que você quer passar. Você quer passar como meio de transporte. Aí você tem que usar isso aqui. Peter usually goes to work by car. Ou você pode falar in his car, mas nunca with his car. Porque se você falar with, você está passando a ideia de companhia. Tá? E aí, pessoal, tem uns exercícios, como vocês podem ver. Vamos dar uma olhadinha. Exercícios. Aí vocês tentem fazer os exercícios. E depois eu já providenciei as respostas. Tá bom? E aí vocês podem, no caso, aí vocês podem estudar, né? Treinar, para poder usar com confiança e não cometer mais erros, certo? Então, prazer estar aqui com vocês de novo. Aguarde o próximo. Já falei mais vídeos sobre corrections. Tá? Bye bye, people. Bye bye.